Cristo de fato morreu. Isso é um dado histórico. Mas também é um dado histórico que Cristo ressuscitou. É sobre isso que nós vamos meditar. Cristo de fato morreu, seu corpo foi sepultado. As pessoas da época testemunham isso. Seu corpo foi sepultado. Mas ao terceiro dia, seu corpo não estava mais lá. E depois, muitas testemunhas o viram aparecendo em diversos lugares, porque ele ressuscitou. É sobre isso que nós vamos meditar. Fique conosco até o final deste vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero meditar com você Lucas 24, de 1 a 12. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus. Aqui eu já paro e respondo à pergunta de muita gente. Por que a igreja então não celebra mais o dia do Senhor no sábado e a igreja agora celebra o dia do Senhor no domingo? É por causa disso daqui. Como Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, então a igreja, desde a era primitiva, começou a celebrar então o dia do Senhor no domingo. O dia da ressurreição. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, diz Paulo, vã seria a nossa fé. Então esse é um dos alicerces da nossa fé. Portanto, agora, o dia do Senhor, os cristãos, desde a era apostólica, começaram a celebrar no domingo. Então, vou repetir. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida. Ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos disse quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo, olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Essa pergunta é muito bonita, né? Aqui é lugar de morto. Então, você não procura gente viva no lugar de morto. Aqui você procura os mortos. Não está aqui, está vivo. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo de 17 a 18. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Ele, porém, pôs sobre mim a sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Pois estive morto e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos. Eu vou repetir. Pois estive morto e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Aqui é o próprio Senhor falando. Aqui é o próprio Jesus falando. Estive morto, mas agora estou vivo. E agora eu tenho a chave da morte. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 9.
Pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre ele. Aleluia! Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 20 a 22. Mas não, Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícia dos que morreram. Com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. E por fim, abra sua Bíblia em João capítulo 11, versículo 25 a 26. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerás. Crês nisso? Meu irmão e minha irmã, a ressurreição de Cristo é a tua ressurreição. A ressurreição de Cristo é a minha ressurreição. Adão nos colocou na morte. Agora Cristo nos ressuscita. Você está entendendo isso? Você está entendendo este mistério? Adão nos colocou na morte. Cristo nos ressuscitou. Eu sou a ressurreição e a vida. E para você participar disso, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Escreve aqui nos comentários: o meu Jesus está vivo. Aleluia! Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.